Bom, então hoje de volta, mais uma vez, estamos ainda no capítulo Anseios da Mocidade, né? O segundo capítulo do livro Renúncia. E a gente estava naquele momento em que o, o Cirilo tem visitado a casa da Madalena, conheceu o Antero de Oviedo, né? Que é o primo dela, que está prometido a ela, mas ele tem sido bem recebido lá, né? Pelo pai, pela mãe. O pai com as dificuldades, né? Ele é uma pessoa mais difícil, mas a gente terminou naquele ponto em que falou que 2 semanas se passaram e acabava sempre o Cirilo Davenport visitando o Dom Inácio com as intransigências dele, o sobrinho, né, o Antero de Oviedo, perplexo com a presença dele, e a cada 3 dias, então, sempre acontecia essa visita do Cirilo na casa da Madalena. O par venturoso continuou tecendo carinhosamente os fios dourados de seus sonhos de felicidade, enquanto Antero dissimulava habilmente o profundo rancor que lhe dilacerava o espírito. Apesar da mágoa odiosa, tratava Cirilo com maneiras cativantes. Quer dizer, ele não transparecia esse desgosto, né? Tratava ele, mas era superficial aquele tratamento, porque intimamente ele guardava um rancor, né, uma mágoa odiosa. No íntimo, detestava o rival, que lhe triturava devagarinho as esperanças. No entanto, buscava conquistar-lhe a confiança, intencionalmente maquinando projetos sutis e terríveis de vingança a seu tempo. Então, quando a gente lê esse livro, como eu já falei algumas vezes, né? É uma história que se repete na humanidade, né? Então, quantas e quantas não são situações de pessoas que, por ciúmes ou por acabam sempre nesse clima de vingança e tudo mais. Agora, o que esse livro traz para a gente, né? Que são reflexões que valem muito, né? Para que a gente entenda o quanto que muitas vezes nós trazemos desafetos. Aquilo que a gente já falou. Nós sabemos quem são esses personagens com base no quadro reencarnatório ali que o Emmanuel traz no livro Sementeira de Luz. Então a gente sabe que o Elvídio Lúcius é o Cirilo Davenport e a esposa dele daquela encarnação, a Alba Lucínia, é a Madalena Villamil. E que o espírito, vocês se lembram, como Elvídia não, como Alba Lucínia, ela foi assediada muito pelo prefeito Lólio Úrbico, e agora, 1000 anos depois, ainda esse espírito está ligado a ela com uma paixão, com um desejo de, de possuir, né? De conquistar a qualquer custo, e como as situações se repetem. Então isso faz a gente pensar, puxa vida, então se duas pessoas têm um relacionamento, né, afetivo que não foi bem resolvido, não basta se afastar. Isso me faz pensar muito. Não basta se afastar. O sentimento tem que ser domado. O sentimento tem que ser transformado em um sentimento não de possessividade, não de paixão desenfreada. Tem que ser transformado a ponto de um dia você conseguir estar do lado da pessoa e conseguir. Eu estou falando aqui, mas são reflexões minhas que me fazem pensar no por que que eles estão 1000 anos depois sendo colocados de novo em situações semelhantes. E o que que é mais curioso? Imagine, naquela jornada ali no livro 50 anos depois, ele era um prefeito casado com uma outra pessoa e que se apaixonou por ela e queria de qualquer jeito. Agora, eles estão colocados como primos uns dos outros, prometidos pelos pais. Quer dizer, eles não estão sendo afastados da situação de novo reacender a chama
desse sentimento que eles sentiam um pelo outro. Então, eles estão sendo convidados a reeducar sentimento, e eu acho que é isso que acontece constantemente nas nossas jornadas encarnatórias. Porque a gente vai ver com relação a ele e o Lólio Úrbico e a Alba Lucínia, e nós vamos ver também com relação ao Cirilo e a Susana, que era o Elvídio Lúcio e que era a Cláudia Sabina. Então, isso pelo menos me faz pensar nesse sentido. Poxa vida, eles já devem ter sido colocados em situações para tentar resolver isso. Talvez, em algumas encarnações, eles tenham sido afastados, porque realmente ainda estava muito, ou não, não sei, são suposições. Mas eu só quero trazer isso aqui porque depois que a gente tem conhecimento que são tais espíritos, não tem como a gente não pensar nesse assunto. E aí vamos continuar. Então, o prefeito, Lólio Úrbico, aqui como Antero de Oviedo, ainda alimenta um sentimento que ele quer que aquilo aconteça. Por quê? Porque pelo egoísmo que ainda fala mais forte dentro dele, eu quero possuir tal pessoa, ela tem que ser minha. E aí, quando tem, então, um afeto acontecendo novamente, ele não aceita. O próprio, então vamos seguindo, e qualquer coisa vocês me interrompam com relação a essas reflexões que eu estou trazendo aqui para a gente. Mas aí, o próprio Cirilo estava surpreso. A amizade que Antero de Oviedo lhe demonstrava era mais um obstáculo transposto. Então, parecia, né? Aos olhos do Cirilo, o Antero, então, que era um primo prometido, entendeu. Não era um problema a ser pensado. Mas isso era realmente superficial, era uma máscara que o Antero estava vestindo. A certeza de que o companheiro da infância de Madalena lhe compreendera os propósitos sinceros constituía fonte de tranquilidade para o seu coração. Andava, por isso mesmo, plenamente satisfeito. Respirava os ares de Paris a longos haustos. O serviço diuturno fizera-se-lhe leve e doce. O novo estado de espírito descortinava-lhe profundos horizontes no entendimento justo da vida. Aguardava a noite ansiosamente e, quando em companhia da jovem amada, renovavam os dois os votos afetuosos, os juramentos sublimes, as promessas de eterno amor. Os espíritos que estão vinculados têm esse amor há milênio, pelo menos. Só para que a gente entenda como às vezes são situações de relacionamento que a gente tem, de pessoas que a gente convive, que não é tão ao acaso assim, não é tão de hoje assim. Surgiu a ocasião em que Madalena se preocupou com a atitude da família Davenport e insistiu para que o rapaz comunicasse aos parentes de Belfast o projeto de casamento. Então, vocês se lembram que o Cirilo tem família na Irlanda. E essa era uma preocupação inicial. Mas como ele falou, vocês se lembram, ele iria primeiro visitar a família da Madalena, depois ele iria talvez visitar o tio, e estava em dúvida se ele deveria ir visitar os pais, porque ele achava que ele iria perder a Madalena para o primo, para o Antero de Oviedo. Mas como o Antero assim não foi um obstáculo, eles estavam vivendo tudo assim tranquilamente, ele acabou deixando, esquecendo. Mas a Madalena reacendeu essa questão. Assim, é necessário que você comunique aos seus pais o nosso, a nossa ideia de casamento. Cirilo prometeu escrever, mas alegou que antes mesmo da consulta aos pais, procuraria ouvir o tio Jacques em Blois. O tio Jacques, então, é aquele que ele já tinha citado, um tio muito querido, muito próximo do Cirilo, e que vocês vão ver, né, que é o pai da Susana. A Susana é prima porque o tio Jacques Davenport é o pai dela. Mas ele é um espírito muito ligado. E para que a gente não perca o fio da meada com relação a essas reencarnações, vamos lá só entender quem é Jacques Davenport.
aqui na sementeira de luz. Quinéio Lúcius, vocês se lembram? O pai de Ovídio Lúcius é Jacques Davenport. Então, é um espírito realmente que tem uma ligação muito grande. Eu não sei se eu confundo vocês trazendo tudo isso de volta, mas eu acho que nós temos essa luz, né? Não é à toa que o Espiritismo nos traz essa possibilidade da gente ler uma história como essa, trazendo as situações do que esses espíritos foram no passado. Então, o Jacques Davenport, só para que a gente entenda aqui, então, era na encarnação lá do livro 50 anos depois, o Quinéio Lúcius, que foi o espírito que já deu uma bela avançada. Ele e Célia foram os dois espíritos. A Célia, claro que em outras paragens, mas ele era o que estava ali também mais próximo dessa compreensão e já vivência do cristianismo. Então, o Cirilo sentia a necessidade de, antes mesmo de falar com os pais, falar com o tio, Jacques Davenport, que lhe consagrava paternal afeição desde os primeiros dias da sua vida. Mademoiselle Villamil demonstrava cuidados justos e, contudo, o espírito de resolução que lhe era característico, Cirilo considerava semelhante zelo de só menos importância, pois, ao seu ver, casar-se-ia ainda que não obtivesse para isso a aprovação da família. Opa, peraí que eu pulei aqui, ó. Aqui. Então, o Cirilo também era um espírito que, apesar de também uma série de coisas, tinha essa questão assim de fazer o que lhe era mais importante, independente da aprovação da família, né? Todavia, dada a insistência da jovem nas conversações confidenciais, Davenport dirigiu-se certo dia a Blois com o fim de aconselhar-se com o tio, antes de assumir o compromisso desejado. Então ele cedeu, né? E foi atrás do Jacques. Durante toda a viagem, Cirilo entregou-se a singulares devaneios. Susana havia muitos dias voltara de Paris para o ninho doméstico e o rapaz lembrava o seu olhar inesquecível quando se despediram. Sua expressão traduzia um misto de frieza e dor, de ressentimento e crueldade. Por quê? Então o Cirilo não tinha, talvez, ainda entendido a extensão do sentimento da prima. Achou que talvez realmente ficou claro ali, né, que ela tinha alimentava isso, mas ele não deu tanta importância. E aí a última vez que ele viu ela foi porque ela voltou para casa do pai e ele se lembrou indo para casa, né, do tio, que é o pai dela, dessa expressão, né, de dor, de frieza, de ressentimento que a Susana sentia. E ele se questionando nessa viagem, indo encontrar a família, né? Ignorava a violência das suas intenções. Quer dizer, ele sabia das suas intenções. Mas olhem como os espíritos diferenciam os nossos sentimentos com um adjetivo desse. Assim, você pode ter intenção, afetividade, né, carinho, uma afeição por alguém, mas a violência desse sentimento, esse sentimento violenta alguma coisa ou alguém. Então o Cirilo ele ignorava a violência dessas intenções, desses sentimentos da prima. Procurava em vão atinar com a causa da sua tristeza. Debalde procurava aproximá-la de Madalena, convidando-a a segui-lo em alguma de suas habituais visitas ao bairro de Santo Honorato. Quer dizer, ele estava lembrando que a prima nunca mais visitou a amiga, que era conhecida, né? A Madalena, mesmo ele tentando fazer com que ela visitasse. Além disso, não, aqui ó.
A prima recusara sempre em termos ásperos que lhe feriam o coração. Além disso, emagrecera, tornara-se irascível. Nunca mais se aproximou-se da sua eleita, nem mesmo para as cortesias comuns. Em suas cogitações íntimas, ponderou mais seriamente aquele procedimento da prima. Certo, ela dera ouvidos na infância a possíveis projetos familiares de casar-se com ele. Então ele está concluindo que realmente só pode ser por ciúme, mas o quanto que isso é aceito, né? Quando se diz, ó, não, eu amo outra pessoa, e você aceita, se resigna, obedece, ou o quanto você é rebelde, se revolta, desobedece, né? É a questão dos sentimentos que nós estamos educando, reeducando. Eu acho que isso que é um ponto principal dessas histórias que a gente está aqui vendo, né? O quanto que um espírito endurecido tem dificuldade de burilar esse sentimento através dos séculos. Porque também me faz pensar, gente, esse livro conta a história 1000 anos depois. Quanto que eles não devem ter passado de tropeço nessas encarnações no meio do caminho, que os espíritos acharam, não vale a pena ficar falando sobre isso. Vamos direto lá na frente. Contar o momento de talvez um desenrolar mais decisivo dessa situação desses espíritos. Até porque a Alcione, né, desceu de planos mais altos para poder intervir, porque sem ela estava mais difícil. Tanto é que eles não estavam conseguindo, a ponto de ainda estarem com dificuldades. Recapitulando circunstâncias nas vidas deles em inúmeras outras encarnações. E também isso me faz pensar, e nós, quando a gente se depara com um sentimento que a gente vê que é algo enraizado na gente, porque muitas vezes o que a gente fala quando a gente encontra com algo que a gente não consegue mudar? Ah, eu sou assim. E essa que é a questão. Quando a gente aceita o eu ser assim, se isso é algo ainda em desacordo com as leis morais, né? Não é uma virtude, a gente tem que lutar para vencer essa tendência que eu ainda carrego, porque senão eu vou continuar recapitulando até sofrendo, até que eu consiga dar um passo adiante. Relacionou em suas reminiscências os pequeninos detalhes dos planos paternos e compadeceu-se da companheira de infância. Contudo, em breves instantes, buscou desvencilhar-se de semelhantes impressões. Afinal de contas, refletia, as inclinações da prima não passariam, por certo, de anseios transitórios da mocidade. Olha aqui o nome do capítulo. E vamos pensar o que é que, na época da adolescência, cada espírito não traz à tona o que carrega enraizado no seu espírito, que são, parecem, né, anseios transitórios da mocidade, mas às vezes aquilo está enraizado e é guardado, não é bem resolvido e é levado até o fim daquela encarnação e para outras encarnações. Então, de alguma maneira, os espíritos, Emmanuel, não escolhe sem razão o título do livro, do capítulo. Então, mas o Cirilo julgou, aquilo é inclinação de anseios da mocidade da minha prima que vai passar. Ela encontraria afetos novos. E passa muitas vezes, né, gente? Passa. Às vezes nós, ou a gente conhece pessoas que vivem paixões, né, na adolescência, na juventude, e que depois acaba ficando, não está bem resolvido. É por aqui que eu quero caminhar e caminha seguramente. E às vezes não. E dependendo de como o espírito lida com aquilo, aquilo fica ainda
mal resolvido e aquilo vai vir à tona se não for curado, se não for bem cuidado. Ela encontraria afetos novos, ele pensou. Era senhora de vultoso dote. Não lhe seria difícil encontrar um partido rico que lhe pudesse satisfazer os caprichos de moça. Se possível, falar-lhe-ia pessoalmente, assegurando-lhe o penhor da sua amizade constante. Buscando desfazer-se das preocupações que não coadunavam com os seus propósitos do momento, Cirilo penetrou nas ruas da velha cidade, ansioso agora por atirar-se nos braços do fiel amigo e confiar-lhe as mais íntimas esperanças. O professor Jacques Duchesne Davenport residia em antigo parque, que adquirira para a localização da sua escola, de proporções vastas, destinada à preparação de crianças de ambos os sexos, antes do acesso aos monastérios do tempo consagrados ao serviço educativo. Viúvo já de alguns anos, o generoso amigo da infância, com a cooperação de dois professores dedicados, ali vivia entre os meninos de Blois, como se estivesse esquecido das cogitações mais fortes do mundo. Não era propriamente um velho, na expressão justa do termo. Entretanto, os fios grisalhos destacavam-se na cabeleira e as rugas povoavam-lhe o rosto, embora estivesse tão somente próximo dos 60 anos. Muito raramente dispensava a bengala que lhe completava a feição de patriarca junto dos petizes, e as crianças adoravam-no como a um pai. Então, aqui também faz a gente pensar, né, com relação ao seguinte: o Quinéio Lúcio, naquela história, né, naquela personalidade lá no livro 50 anos depois, já dando um salto, né, na compreensão cristã, e o como que ainda, mesmo ele já tendo avançado, um espírito continua reencarnando para cada vez mais aprimorar as suas qualidades, para cada vez mais contribuir com a humanidade onde ele é inserido. Ele faz coisas boas para a comunidade. É o caso, ele é um espírito que, assim, aos olhos do mundo, talvez um pouco apagado, mas ali onde ele foi inserido, ele era extremamente importante. Não foi marcado na história o Jacques Duchesne Davenport. Não é nenhum dos. Mas a história não é feita dos principais citados. Ela é feita, eu acredito que principalmente das inúmeras encarnações de espíritos relativamente apagados para a humanidade, mas fazendo o seu papel de luz perante aos que rodeiam ele. E isso faz parte também do aprendizado de um espírito de luz, a lidar com, a não ter necessidade constante de uma repercussão muito grande, um trabalho mais humilde mesmo. E então esse é o espírito que, inclusive, depois, né, nos tempos atuais, quando Chico Xavier estava encarnado, recebendo mensagens dos espíritos de luz, Emmanuel era um deles, André Luiz, Humberto de Campos, e um dos que a gente tem vários livros, que é Neio Lúcio. Eu já falei isso quando a gente estava lendo ali o livro 50 anos depois. Então, o espírito Neio Lúcio, aqui, ó, se a gente vai no Sementeira de Luz, a gente vai ver a mesma coisa. Quinéio Lúcio é Jacques Davenport, aqui, nesse livro, e nos tempos aqui como Arthur Joviano, e depois ele desencarna, e ele é Neio Lúcio, que traz ainda muitas mensagens através do Chico Xavier. E vamos seguindo. Muito raramente dispensava bem. Ah, não, aqui já li, né? Com relação ao que as crianças viam nele, ele era um professor, mas um pai. Não obstante as profundas experiências da vida que suas atitudes demonstravam, seus olhos eram vivazes e amorosos, dando a impressão de que no peito palpitava um coração de grande criança,
afetuosa e compreendedora. As famílias de Blois encontravam nele um arrimo forte para a solução de todos os problemas relativos à infância. Mestre Jacques era um ponto de referência de magna importância entre todas as classes sociais ali daquela cidade de Blois. Os brazonados amavam-no pelo seu nobre entendimento das coisas práticas, e os desfavorecidos da fortuna encontravam no seu carinho fraternal a proteção prestigiosa de um benfeitor. Olha aqui, ó, um espírito que era benquisto tanto nas classes mais altas quanto nas classes mais pobres, mais desprovidas, né? Os padres católicos estimavam-lhe as preciosas qualidades de cooperação e os protestantes admiravam-lhe o respeito às crenças e opiniões alheias. Então, olha a descrição de um homem de bem, de um verdadeiro cristão, uma pessoa que respeita, que procura, né, ajudar em todos os ambientes. Esse é um espírito que está galgando, né, os degraus da sua jornada espiritual com louvor. E no seu pequeno mundo de amigos leais e crianças amadas, Jacques Duchesne Davenport sentia-se confortado e quase feliz. Anoitecia quando Cirilo bateu num largo portão cercado de trepadeiras e madressilvas. As árvores vetustas e acolhedoras do grande jardim faziam da paisagem um trecho de paraíso, pela sua paz ao sussurro do vento leve. A casa muito antiga dava a ideia de vasta mansão de repouso no seio da tarde amiga. Susana veio atender, prestemente, e não pôde disfarçar a surpresa com a chegada do primo sem aviso prévio. Entretanto, longe de perder sua afeição voluntariosa, olha aqui, características padrão desse espírito, ainda sempre trazendo o seu íntimo. Cumprimentou-o quase friamente, conduzindo-o ao interior e abstendo-se das expansões afetivas com que o recebia de outras vezes. O mesmo não aconteceu, porém, lá dentro, onde Jacques abraçou o sobrinho transbordante de alegria. O velho educador quase carregou Cirilo nos braços, como se recebesse a mais adorada de suas crianças no caminho da vida. Como te demoraste, meu filho? Há muitos dias procuro-te, debalde entre todos os cavaleiros que passam por Blois. Cirilo sensibilizava-se fundamente com tais expressões de carinho. Em doce aconchego familiar, jantaram juntos. Depois de trocadas as primeiras impressões, e quando a noite amortalhara a paisagem de Manso, o generoso educador, notando que Susana e Carolina era irmã da Susana, né, as duas filhas do Jacques, se afastavam deliberadamente, chamou o sobrinho ao gabinete particular e exclamou, batendo-lhe carinhosamente no ombro: Vamos, Cirilo, acendamos o velho candelabro. Teus olhos indicam que tens alguma coisa importante a dizer-me. O rapaz acompanhou-o enternecidamente e respondeu hesitante: É verdade, meu tio. Sentados em poltronas confortáveis, junto de ampla janela que lhes descortinava o céu pontilhado de estrelas, foi Jacques quem iniciou a palestra, dizendo ao rapaz das novas impressões que nutria a seu respeito. Atendendo a uma interrogação direta, o moço esclareceu: Sim, encontrei uma jovem que resume as minhas esperanças. Conheço-a? Interpelou afetuoso. É Madalena Villamil. Ah, muito bem. Ainda nisso as nossas afinidades se manifestam e as tuas inclinações me alegram a alma. Conhecia quando de sua visita ao antigo palácio de Luís XII, e isso bastou para que a estimasse infinitamente.
como tudo isso é interessante, meu filho. Não mais me esqueci dessa jovem, tanto que, quando Carolina e Susana vão a Paris, recomendo-lhe que não regressem sem notícias dela. Essa circunstância constitui enorme alegria para mim, disse o rapaz, assaz comovido. Então, olhem como também esse espírito, né, o Jacques Davenport, também nutre uma simpatia que, como a gente fala, e não é verdade, né? Gratuita. Não é uma simpatia gratuita. É um espírito muito querido dele. Né? No livro 50 anos depois, o Cneio Lúcio já tinha sido sogro dela, da Elvídia. Então já é um espírito que no mundo espiritual já são conhecidos de longa data. E é como ele falou. Olha que curioso, desde que eu conheci ela, me interessei por ela e peço sempre notícias por ela, porque me preocupo, me interesso por ela. E aí então o Cirilo ficou feliz de saber que o tio já nutria uma simpatia muito grande por ela. Não podias fazer melhor escolha, concluiu Jacques convicto. Quando pretendem casar-se, não seria justo adiar tão feliz evento. Além disso, quando amamos, é natural que o coração seja atendido. Amparado por semelhante compreensão, Cirilo Davenport não conseguiria definir o júbilo que lhe inundou a alma. Seu parecer, meu tio, nobiliza os meus propósitos, e entretanto estou francamente indeciso quanto à data dos esposais, visto não ter ainda comunicado a meus pais os meus desígnios. E pretendes ir a Belfast com este fim? Se fosse possível. Jacques meditou alguns instantes. E, como pessoa habilitada a aconselhar com perfeito conhecimento de causa, voltou a dizer: Não vás à Irlanda antes do casamento. Por que? Indagou Cirilo, um tanto surpreso. Não estou fazendo apologia da desobediência ou da anarquia familiar, mas recordo o meu casamento e não posso deixar-te ao desamparo. Em nossa ilha, quer dizer, são todos irlandeses, né? Vindos da Irlanda, e ele conhece a cultura, o jeito do povo irlandês ali, pelo menos ali do povo deles. Então, em nossa ilha, costuma-se colocar o interesse acima das inclinações naturais. Quando conheci Felícia, a santa companheira que me aguarda no céu, nossos parentes moveram-me guerra permanente e foi-me indispensável um ato de força para desposá-la. Quer dizer, ele sabe que o Cirilo vai encontrar resistência, dificuldade se ele voltar para casa e contar para a família. Provavelmente a família é daquele estilo que quer manter as tradições, não quer que se case com ninguém de outra raça, de outra região. Então o Jacques, né, prevendo isso, já aconselha o sobrinho. Se fores a Belfast, começarão a malsinar tua escolha, e cada amigo envenenará teu espírito com superstições descabidas. Serás flechado de tantos apelos estranhos entre missas e promessas, que talvez fiques por lá, carregando para sempre um sonho morto. Samuel permanece distante de nossa compreensão da vida. Samuel, né, é o pai do Cirilo, e o tio então conhece, né, e fala: o Samuel ainda não tem a mesma forma de pensar da gente. Tua mãe é sensível e generosa, mas está presa aos excessos devocionais. Teus irmãos são afetuosos, mas são espíritos muito irrequietos. Talvez a isso devam a difícil situação em que se encontram. Como proceder então? Escreverei a teu pai dizendo que de há muito me incumbiste de pleitear a devida permissão, mas devido a trabalhos imperiosos protelei o assunto, obrigando-o a assumir comigo o compromisso de anuir a teus desejos e explicando que a futura nora é minha filha de coração. Então, o Jacques, como também alguém da família, ele entende que talvez isso seja suficiente. Um tio
tutelando o sobrinho e aprovando como sendo a pessoa responsável por aprovar esse casamento e passar para os pais. Samuel naturalmente ficará preocupado a princípio, mas cederá satisfeito. Estou certo. Quanto à adesão de tua mãe, sabemos por antecipação que estará de acordo conosco em todos os sentidos. Cirilo estava tão contente que não sabia como agradecer. E não te detenhas em conjecturas inúteis, continuou o generoso educador. Madalena é digna de teus carinhos e ambos serão meus filhos, com a obrigação de povoar de netos a minha estrada, para que não me falte um raio de luz na noite da decrepitude que todos os homens devem esperar. No gabinete que se atulhava de cadernos e livros esparsos, havia uma atmosfera de felicidade indefinível. Ondas de perfume do jardim próximo penetravam pela janela aberta, como se a natureza incessasse o entendimento afetuoso de duas almas afinadas no mesmo idealismo. Olha aqui, então, mostrando, né, muitas vezes a afinidade, a sintonia que a gente tem com algumas pessoas, com alguns espíritos. Isso é aquisição construída através dos tempos, né, das encarnações. Como no caso aqui do que está sendo descrito com relação ao Jacques e o Cirilo. Observando que o sobrinho prosseguia calado, Jacques interrogou: Sentes alguma dificuldade para executar meus conselhos? Reconheço, meu tio, que os meus ordenados mensais são exíguos, explicou o jovem, algo tímido. Não digas isso. Os melhores tempos da minha vida conjugal foram justamente quando Felícia e eu lutávamos contra todos os obstáculos para assegurar nossa felicidade. Aqui eu vou chamar a atenção também, porque agora vai entrar num assunto que eu acho que também é de muita reflexão para a gente. O, o, o materialismo, que muitas vezes a gente coloca como uma necessidade de sobrevivência material, né? Então, muitas vezes a gente quer sempre uma estabilidade, a gente quer uma certa quantia financeira que dê para a gente uma tranquilidade nesse sentido. Ele começa então falando, porque o sobrinho está se abrindo com o tio, falou assim: eu tenho um pouco de insegurança porque o meu salário não é muito grande. E aí, olha o que o tio fala. Ao invés de falar, fica tranquilo, eu vou te ajudar, ele exalta a vida simples, a luta, às vezes, para superar obstáculos, fazendo com que isso seja motivo de ventura, às vezes, de um casal, e não de preocupação. Minha família na Irlanda contrariava os nossos sonhos, enquanto os parentes de Blois hostilizavam as minhas pretensões. Casamo-nos sem apoio de ninguém. Meu salário como professor era irrisório, mas as barreiras, aparentemente intransponíveis, pareciam valorizar nossa união. Com as lutas intensas de cada dia, as horas de convivência doméstica tornavam-se mais preciosas. Então, olhem como. E às vezes é um detalhe pequeno, gente, que a gente não presta atenção, porque a gente ainda carrega muitas vezes isso, né? Um espírito jamais adiantado, não é que ele queira que o outro passe necessidade, mas ele exalta a luta, a conquista através do suor e não prioriza a facilidade material. Então, o espírito do Jacques já é um espírito avançado nesse sentido. E apesar de ter condições, o próprio Cirilo não estava indo pensando, falou assim, a Suzana já tem um dote grande, quer dizer, eles são de algum recurso, mas o Jacques, ao invés de falar, não se preocupe, eu te dou suporte, ele está exaltando a luta. No entanto, meu filho,
Olha aqui, aí ele primeiro mostrou a fase que ele julgava como uma fase que aproximava esses dois espíritos, agora ele conta o outro lado dessa jornada. No entanto, meu filho, quando Felícia me compeliu a vir para este país, onde nos esperava a valiosa herança deixada por sua mãe, o júbilo perfeito pareceu fugir do alcance de nossas mãos. A vida de Blois tornou-se muito diferente da de Belfast. Na Irlanda possuíamos um ninho. Na França encontramos uma casa. No ninho vivíamos de amor e paz. Na casa, a existência obedeceu às imposições dos cuidados numerosos pelas muitas convenções sociais. Então, o que a gente acha muitas vezes que é um benefício, porque às vezes a gente pede por isso, em oração. Olha a lição que esse trecho desse capítulo está nos dando. E a gente pode, para completar essa lição, eu não vamos terminar o capítulo hoje, não. Eu acho que vale a pena a gente fixar nessa lição que nós estamos tendo aqui. Mas ele está mostrando, olha isso, o que no livro dos Espíritos pergunta sobre o necessário e o supérfluo. Quando a gente sai do necessário e entra no supérfluo, a gente começa a entrar num campo de aflições, de necessidades que nos trazem mais problemas, né, que não são necessidades, é o supérfluo, do que, na verdade, vantagens. Não que a gente então deva fugir de conquistas materiais, mas é uma responsabilidade e às vezes um desafio muito maior do que uma vida de luta como essas duas fases que ele mostrou. Eu vou terminar, a gente vai chegar no capítulo ali, na lição, na questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Não quero dizer com isso que as casas sejam organizações dispensáveis. Olha aqui, mais uma vez, mostrando a grandeza desse espírito. Ele não está menosprezando a casa ou quem tenha valores, né, conquistas, posses. E sim que devem ser ninhos simples e acolhedores, onde cada membro da família experimente a tranquilidade justa. Minha pobre Felícia, porém, não soube resistir ao peso do bem-estar e fomos finalmente menos felizes desde que as posses de Blois nos compeliram a numerosos esforços de manutenção e defesa. Porque é isso que acontece quando a gente, às vezes, conquista estabilidade financeira ou mais posses que nos assegurariam, né, com mais tranquilidade o fim da nossa vida. A gente começa a ter agora necessidade de esforços para manutenção daquilo que foi adquirido e defesa contra aquilo que a gente julga, então, ser um. A gente tá à mercê de quem tenha interesses escusos, né? Minhas filhas habituadas de início à simplicidade cresceram entre exigências de toda sorte. Susana é um coração inquieto, insatisfeito, resistindo sempre aos meus paternais conselhos, e Carolina, contra as minhas tendências, vai casar-se por simples questão de dinheiro com o Sr. Nemours. Mas que fazer? Minha inovidável companheira acreditou mais na sociedade humana que nas leis simples da vida. E sua ansiedade segregou as pequenas do nosso antigo ideal. Jacques Davenport pareceu meditar um minuto, deixando perceber que voltava em espírito aos tempos da sua mocidade distante. Depois de prolongado silêncio, como que despertando de profunda divagação, interrogou: Compreendeste? Sim, meu tio, e agradeço a preciosidade dos teus ensinamentos. No entanto, a considerar que Madalena descende de fidalgos, porque eu sou muito pobre, enquanto eu
que eu sou muito pobre. Pobre? Tornou o educador sorridente e otimista. Convém manter acima da classificação comum de pobres e ricos, a tábua de valores reais, que define os homens como trabalhadores ou ociosos. Olha que bonita essa classificação. Não existem pessoas pobres ou ricas no conceito moral, porque às vezes a pessoa é rica materialmente, mas é um estacionado, é um ocioso e não está progredindo. Na verdade, está só se comprometendo cada vez mais espiritualmente. Então, moralmente falando, nós somos divididos em seres ou trabalhadores ativos, no movimento, na ação, ou nós somos seres estacionados, ociosos. Há indigentes no seio de tesouros inapreciáveis e pessoas há de reduzidos recursos financeiros, singularmente ricas de esperanças e de ideal. Olha que bonito isso. Então, olha isso. Há indigentes no seio de tesouros inapreciáveis e pessoas de reduzidos recursos financeiros, singularmente ricas de esperanças e de ideal. Então isso muda todo um conceito de riqueza, né, para nós. Rico não é aquele que possui muito, é aquele que precisa de pouco. É aquele que continua trabalhando, se movimentando, se esperançando. Por isso, meu filho, o perigo está em que o homem seja ocioso. Quem trabalha deve esperar sempre o melhor. Mas quem perde o tempo alcançará a miséria. Os ensinamentos do bondoso velho caíam na alma do rapaz como um bálsamo. Então, a conversa deles não acabou por aqui. Vai ainda mais um pouquinho, está quase no fim. Aí depois tem o encerramento do capítulo, que nós vamos deixar para a semana que vem. Mas para a gente concluir essa lição que o Jacques está dando, olha, em poucas palavras, assim, tanta lição que o Jacques deu para a gente do que é um homem de bem. Eu vou então entrar aqui no livro dos Espíritos, só para a gente deixar isso daqui bem sedimentado aqui, ó. Quando a gente chega no quarto livro, né, o livro quarto do livro dos Espíritos, penas e gozos terrestres, a gente vê aqui, ó, felicidades e infelicidades relativas. Quer ver? Eu vou ver se eu acho a questão, eu não me lembro o número. Ó, aqui fala do supérfluo, do necessário. Eu acho que é por aqui, ó. Peraí, eu acho que tá por perto. Puxa vida. Se eu não achar aqui hoje, eu vou deixar depois.
Ai, eu achava que eu ia achar. Mas é um convite que eu vou fazer para vocês de lerem essa parte aqui da felicidade e infelicidade relativa. Mas aqui fala um pouco disso, ó. Quando pergunta 926, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias ou factícias, né, que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para os que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. Só que eu queria achar. Ah, achei. Aqui, ó. Então, só para a gente concluir. 925. Kardec pergunta para os espíritos: por que Deus favorece? Olha aqui, ó. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? A pergunta de Kardec é uma pergunta materialista, porque a gente acha que ser rico é vantagem. Olhem, porque vocês vão ver a resposta dos espíritos. Por que Deus favorece alguns com os dons da riqueza, mesmo eles não merecendo? É essa a pergunta do Kardec. E olha a resposta dos espíritos. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Olha que interessante. E olhe como isso, o que está no livro dos Espíritos, como o Espiritismo é belo. A gente vê um espírito evoluído, no caso o Cnéio Lúcius, né? Ali na pele, né? No corpo de Jacques Davenport, dando lição sobre. Ele é rico, mas ele não coloca o valor financeiro acima das coisas morais. Então, ele está dando lição sobre a simplicidade, mesmo tendo recursos. E aqui a gente, quando vai no livro dos Espíritos, aqui, então, questão 925. Vamos ler de novo a resposta. Por que Deus favorece alguns com os dons da riqueza, mesmo sem merecer? Esse favorecimento, então, significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fique sabendo, a riqueza é, de ordinário, uma prova mais perigosa do que a miséria. E no Evangelho, se a gente for ver, o que Jesus falou? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu não estou condenando nada, nem até porque nós todos estamos aprendendo, né, a lidar com tudo isso. Mas são elementos que Jesus trouxe, o Espiritismo nos traz, que são motivos de reflexão. Então, saber, e assim, então a riqueza é um problema? Não. Mas saber lidar com ela é que é um grande aprendizado. Paulo de Tarso falava que ele sabe viver bem na riqueza e na miséria. Então, esse é um espírito evoluído. Um espírito que já conseguiu chegar no ponto de lidar com o recurso financeiro em prol principalmente da coletividade sem egoísmo, porque o egoísmo sendo a chaga principal que a gente carrega,
faz com que a gente fique se preocupando cada vez mais em para mim, para os meus e preservar, não perder, não perder, não perder. Esse apego faz com que esse recurso financeiro fique como. Também tem uma mensagem de Emmanuel, se eu não me engano, que fala que o dinheiro é como um sangue que se fica parado coagula. Então, recurso estacionado, ele não está gerando benefício, não está sendo útil para ninguém. Então, são só reflexões que a gente está trazendo aqui para que a gente pense, aprenda, saiba lidar sem apego, saiba fazer com que aquilo seja bom e útil para quem quer que seja. Né? E aí, assim, eu acho que a gente encerra hoje, né? Essa parte aqui com essa lição do Jacques com relação a ao necessário e o supérfluo, né? A riqueza e a humildade, né? A simplicidade e juntando com o que os espíritos de luz, né, nos trazem nas respostas a Allan Kardec no livro dos Espíritos, certo? Perfeito, Marco. Alguma Maravilhoso. alguma observação a mais, alguma dúvida? Ficou muito pesado hoje, eu achei, assim, fui muito para lá e para cá e não avancei muito na história, mas eu achei que era importante Não, foi bom, Marco, essa fazer as questão. Foi, correlações. foi Importante. ótimo. Então, maravilha. Bom, então sigamos aí com essas informações durante a noite que a gente saia com os nossos mentores para sedimentar, aprender melhor com relação a tudo isso, para complementar, né? E aí a semana que seja muito boa, né? E abençoada para todos nós. Que Amém. assim seja. Boa noite. Boa Até a noite, semana boa que vem. Boa semana. noite. Tchau, tchau.